Existe, quer acreditemos ou não, uma força superior que cuida de nós até mesmo quando não merecemos. Mesmo que não estejamos tendo ciência dos perigos que o mundo e a vida nos reservam, uma força maior do que o nosso entendimento está o tempo todo nos abraçando e nos mandando sinais. Ninguém está sozinho nesse mundo. Um manto de amor e cuidado está envolvendo você e os seus nesse exato momento. E mesmo que você ache que não mereça, ele jamais vai desistir de você até te ver no caminho certo. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Olá, Luciano e amigos do canal. Eu me chamo Patrícia, eu sou da cidade de Goiânia, em Goiás. Meu relato começa no ano de 2019, quando eu sofri um AVC hemorrágico 2 dias antes do meu aniversário. 3 dias antes do incidente, eu já estava sofrendo com fortes dores de cabeça. Essas dores começaram em uma sexta-feira e foram aumentando gradativamente sua intensidade durante os dias, e quando chegou a segunda-feira, essa dor se intensificou demais, a ponto de se tornar insuportável. Eu liguei para o meu esposo, que estava no trabalho, avisando que a dor havia se intensificado demais, e ele pediu dispensa do trabalho para poder me levar até a emergência do hospital. Durante o trajeto, pegamos um trânsito pesado com um fluxo muito intenso. A hora do rush aqui em Goiânia é bem complicada, é difícil o trânsito andar. A dor que eu estava sentindo era tão intensa, mas tão intensa, que eu falei para o meu marido que não era necessário correr mais, porque eu sabia que eu não iria resistir. Ele ficou desesperado ao ver aquele trânsito travado e o fluxo lento, e eu ali com aquelas dores tão fortes que me fizeram perder a consciência. Eu fui me desconectando da realidade, como se pudesse sentir pouco a pouco as luzes do mundo se desligando. Eu senti que ali eu estava indo embora, e ao contrário de toda a tensão e agonia daquele momento, eu comecei a sentir uma paz sem tamanho, algo que eu nunca havia sentido antes. Então, eu me vi caminhando na beira do mar com as vestes brancas e as ondas quebrando aos meus pés. O curioso, Luciano, é que eu não conheço o mar. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo, mas aquela experiência foi tão verdadeira que hoje eu considero que eu conheço sim o mar e que já pude sentir a água molhando os meus pés, além de caminhar na areia. Eu sentia o vento soprando em meus ouvidos, sentia a areia molhada e aquelas águas geladas, algo que eu havia sonhado a vida toda. Logo adiante, eu vi um ser de luz que me aguardava logo à frente, mas eu não conseguia ver o seu rosto, porque a luz que irradiava dele era muito intensa, o que impossibilitava que eu visse o seu rosto. Eu cheguei até ele e retomamos a caminhada. Nosso diálogo não era verbal, e sim mental. Ele me disse que eu estava ali somente de passagem e que não era a hora da minha volta para aquele plano. Ele me aconselhou a praticar a caridade ao próximo ao máximo que eu pudesse. E também me disse que nesse mundo nós precisamos muito uns dos outros. Ele também me disse que eu voltaria sem sequelas, que a minha vida iria mudar e que eu também deveria corrigir algumas coisas no que diz respeito à minha personalidade forte, porque eu era muito nervosa e explosiva, mas que depois dessa experiência eu iria ter uma outra visão da vida. Eu voltei dessa experiência sem nem ao menos saber que eu estive desacordada por 2 dias no CTI do hospital. Eu voltei sentindo uma paz fora do normal que eu jamais havia sentido aqui nesse plano.
Eu sentia muito amor por tudo e por todos, a ponto desse amor quase me sufocar. Depois dessa experiência, minha visão de vida mudou completamente. Hoje eu não sinto a necessidade de competir com ninguém. Não sinto a necessidade de acumular riquezas, bens, ou seja, viver com o que eu tenho hoje é mais do que suficiente para mim. Antes dessa experiência, eu não sentia interesse em ficar em meio à natureza e não gostava de mato. Hoje eu só quero estar em contato com a natureza, com os rios e as plantas. Eu pratico o desapego ao máximo e fico feliz em poder ajudar e me doar às pessoas, seja doando meu tempo ou mesmo algo material. Meus amigos, milagrosamente, eu voltei à vida sem sequela alguma. Embora o AVC tenha causado uma intensa hemorragia e um grande acúmulo de sangue na minha cabeça, ao ponto de eu precisar de um dreno para retirar o excesso de sangue. Hoje eu levo uma vida completamente normal, e essa experiência serviu para ensinar que as melhores coisas da vida são as mais simples e que devemos ser gratos pela vida que temos, pois Deus nos dá apenas o que nós merecemos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Meu nome é Maurício. Eu sou da cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Essa história aconteceu comigo há quase 15 anos atrás, quando eu fiz uma viagem para o Peru. Era o meu sonho conhecer Cusco e Machu Picchu. E após juntar dinheiro por bastante tempo, eu consegui realizar o meu sonho. Eu sempre tinha em minha mente que eu deveria fazer essa viagem enquanto eu fosse solteiro, por causa do custo da viagem, que não era barato, e eu não ganhava tanto dinheiro na época. Foi com muito custo que eu fui, e se eu tivesse que pagar para outra pessoa, eu provavelmente não conseguiria ir, a não ser que um milagre acontecesse. Isso acabou sendo um fato que quase custou a minha vida. Estar sozinho em um país estranho e acreditando que falar o portunhol fosse o suficiente foi um gravíssimo erro que eu não aconselho ninguém a cometer. O dinheiro que eu tinha era o suficiente para ficar lá por cerca de 4 dias ou 5, se eu cortasse uma refeição por dia, me virando com macarrão instantâneo, biscoitos ou coisas do tipo. Eu consegui uma hospedagem em uma casa tipo um albergue, que geralmente conta com bastante gente hospedada, mas que dessa vez quis o destino que estivesse vazia por estar passando por uma reforma. Apenas eu estava hospedado ali em um quartinho minúsculo com a janela dando de frente para uma rua bastante movimentada. E não bastasse o movimento dos carros, ainda havia o barulho dos pedreiros que faziam a reforma do local. Sabe aquele ditado que diz que às vezes o barato sai caro? Ou quando a esmola é demais, o santo desconfia? Eu vou fazer uma comparação para ajudar a entender a situação. Esse quarto custaria em média $50 por dia em ocasiões normais. Eu consegui alugá-lo por $15. Uma pessoa normal desconfiaria, mas não eu. Esse sou eu, e essa é a minha incrível sorte. Eu cheguei por volta das 7 da noite. Claro, já estava tudo escuro e não dava para ir a lugar nenhum. Eu procurei um restaurantezinho pequeno para jantar e depois fui me deitar para dormir, aguardando ansiosamente para encontrar o guia logo de manhãzinha para ir conhecer Machu Picchu. Assim que eu me deitei, eu comecei a me sentir mal. Eu sentia algo como se um elefante estivesse sentado em cima do meu peito. Era uma dor tão insuportável que eu mal conseguia respirar. Havia com certeza alguma coisa de errado comigo. Eu consegui me levantar e ir caminhando até a porta. Saí pelos corredores batendo em todas as portas pedindo ajuda. Até então, eu não sabia que eu estava sozinho naquele albergue e que nem o dono estava lá. Comecei a gritar por socorro, assim mesmo, em português. Depois de um tempo, eu comecei a gritar "help",
Minha cabeça estava começando a ficar tão confusa que eu não me lembrei, apesar de ter estudado um pouco como se pedia ajuda em espanhol. Eu estava no segundo andar e, ao me dar conta de que eu estava sozinho, eu fui descer as escadas para ver se havia alguém no andar de baixo. Eu não consegui descer as escadas, então simplesmente me atirei lá de cima. Fui rolando até cair perto da porta. Não havia absolutamente ninguém naquele albergue. Isso deveria ser por volta das 9 horas da noite. Um frio de rachar, e eu suava como se houvesse acabado de correr uma maratona. Ainda caído, com muita dificuldade, eu consegui esticar o braço e abrir a porta. Aí eu me arrastei para o lado de fora e fiquei caído na calçada, e então eu apaguei. Então, o que aconteceu a seguir foi o que me fez ter certeza de estar passando por uma experiência sobrenatural. Eu comecei a ouvir um falatório enorme. Eram várias pessoas falando ao mesmo tempo. Depois de conseguir abrir os olhos, eu notei que eu estava sentado em uma cadeira no meio de uma sala com um grande holofote direcionado para mim. As vozes vinham de todas as direções, mas por estar embaixo do holofote, eu não conseguia ver as pessoas. Eu apenas enxergava a escuridão ao redor. Então uma voz grave, bem forte e alta, começou a falar comigo. Ela me disse que eu deveria ter mais cuidado com as coisas que eu andava fazendo. Disse que a coisa mais séria que existe no mundo é a liberdade. E que é preciso ser muito responsável para ser uma pessoa livre. Do contrário, eu poderia acabar com a minha vida sem perceber. O que eu vou confessar agora, meus amigos, é uma coisa da qual eu definitivamente não me orgulho. Eu sabia do que aquela voz estava falando. Naquela época, eu fazia uso de algumas substâncias proibidas. Eu não havia feito uso naquele dia porque eu não tinha levado nada comigo devido ao medo de ser detido no aeroporto. Mas ainda no caminho para o albergue, eu já havia perguntado ao taxista onde eu poderia encontrar, pois o meu corpo já estava começando a sentir falta. Então, eu comecei a ver o meu corpo deitado em uma maca no corredor do hospital. Não havia ninguém perto de mim. Nem um médico, nem um enfermeiro, não havia ninguém cuidando de mim. Nessas horas, tudo o que a gente faz é aceitar a ideia da morte, e eu já estava me acostumando com o fato de que aquele seria o meu fim. Quem já passou por isso sabe a diferença entre essa experiência e um simples sonho. O que eu estava vivendo era real, e eu tinha certeza de que eu não sairia vivo dali. Então, do meio daquela sala escura, eu vi a imagem da minha mãe surgir. Ela estava linda, em um vestidinho rosado que ela usava para ir à missa aos domingos. Ela veio sorrindo até mim e me disse exatamente essas palavras. Está na hora de você fazer uma escolha. Eu sabia do que ela estava falando. Eu sabia que eu poderia escapar da morte se eu prometesse dar mais valor à minha vida. E então ali eu prometi a ela que a minha vida ganharia um outro rumo. Tem gente que só aprende na dor, e eu era uma dessas pessoas. Eu nunca mais teria contato com coisas erradas. Eu prometi a ela e eu prometi a mim mesmo. Então uma moça vestida de branco surgiu por detrás dela, esticou as mãos e as pôs nos meus ombros, dizendo: "Pode abrir os olhos." E quando eu abri, essa mesma mulher estava parada de pé ao lado do médico que estava quase desistindo de me reanimar. Ele disse alguma coisa em espanhol que eu não entendi e eu fiquei ali em choque com todas aquelas imagens e frases ainda frescas na minha mente. Eu tive um tipo de infarto um pouco mais brando e que, graças a Deus, não evoluiu para algo mais sério. Infartos na faixa de idade que eu tinha na época é uma coisa muito rara, mas costumam ser fatais.
Quanto mais velho, maiores são as chances de sobrevivência, pois o corpo consegue encontrar outros caminhos para o sangue fluir pelo corpo. Eu considero que eu tive um verdadeiro milagre. Eu ganhei uma segunda chance, porque se eu continuasse com a vida que eu estava levando, com certeza eu não estaria aqui hoje tendo a oportunidade de contar a minha história e dizer o quanto Deus foi generoso comigo. Para os jovens que estão ouvindo esse relato, eu deixo esse aviso. A liberdade é realmente uma coisa muito séria. A gente não deve nunca usá-la como se não tivéssemos nada a perder. Algumas coisas não são proibidas por acaso.